Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo sobre Excel VBA. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre menu. Tá? Eu já trouxe aqui no canal o vídeo, dois vídeos na verdade. O último que eu trouxe é o vídeo 77 para a criação de um menu strip ou criação de um menu suspenso, como você preferir. É basicamente um elemento muito comum nas aplicações do Windows, que permite ali você ter um menu, uma estrutura de menu e submenus de maneira organizada para que então você possa facilitar a experiência do usuário em navegar entre suas telas ou as mais diversas telas do seu projeto. E hoje eu vim falar sobre esse mesmo tema, tá? Eu vi um vídeo lá, eu vim trazer um código aqui do Matheus. O Matheus ele é desenvolvedor, né, em VBA, Office em geral, e ele tem um canal chamado Programando em VBA. Eu já trouxe, inclusive, um suplemento dele, se eu não me engano, há 2 aulas atrás, que me impressionou bastante, vai me ajudar bastante nos meus desenvolvimentos daqui para frente. E recentemente, há 4 dias atrás, ele lançou esse vídeo. A gente trocou uma ideia, né, nos bastidores, ele me mostrou o código, explicou a funcionalidade, eu achei bem interessante pedir permissão para trazer aqui para vocês uma breve apresentação sobre o conteúdo. Eu não vou me aprofundar em todos os detalhes, ele já se deu o trabalho de fazer um vídeo aqui com mais de 30 minutos, bem completinho. Eu vou mostrar um pouco do funcionamento, do desenvolvimento em si, mas recomendo que vocês venham ao canal do Matheus, vou deixar o link na descrição, assistam o vídeo dele que vai estar completo e se inscrevam no canal dele. Aproveita também, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os dois canais vão cooperar muito para os seus projetos, para o seu aprendizado. Não só os nossos canais, mas como também o do Dev Nascimento, o canal do Luga Automation. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição de todos esses canais que eu acompanho também, então aprendo bastante. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um código que foi desenvolvido pelo Matheus, que é um módulo de classe, que ele cria esse menu a partir de recursos nativos do VBA. Tá? Então, essa é a principal diferença do código dele para o código que eu trouxe para vocês há mais ou menos um ano atrás. Ambos os códigos têm praticamente as mesmas funcionalidades, porém, o meu código, o código que eu trouxe aqui no canal, ele manipula as APIs do Windows para poder gerar esse menu, tá? O que pode ser uma desvantagem em relação à compatibilidade, porque, por exemplo, ele manipula APIs do Windows, então a gente já pressupõe que ele não funciona no ambiente Mac, tá? Então, se você estiver usando o VBA no ambiente Mac, ele tem algumas limitações, e essa seria a principal limitação, a gente não conseguiria gerar esse menu lá, tá? Então, a principal diferença entre o meu código e o código do Matheus é que o meu ele manipula as APIs do Windows, então a gente supõe que ele não funciona no ambiente Mac. Né? O ambiente Mac, MacBook tem o Excel e VBA, porém com algumas limitações, e essa seria uma limitação, porque a gente não vai conseguir manipular as APIs do Windows. O código do Matheus, já por contrário, ele gera um menu através de recursos nativos do próprio VBA. Então, labels, eu não sei ao certo como que é feita a geração, mas ele gera ali, eu não estudei a fundo o código dele. Então, ele gera através de recursos nativos e, consequentemente, a gente tem maior compatibilidade entre plataformas. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o código na prática. Assistam o meu vídeo, vou deixar o link do vídeo 77 na descrição, o vídeo do link do Matheus aqui na descrição. Só lembrando que esse projeto ele não está disponível para download, né? Pelo menos eu vou deixar o link aqui disponível para download. O que acontece? O Matheus ele fez uma proposta para os espectadores dele que ele vai liberar esse projeto gratuitamente quando ele atingir a marca de 200 likes no vídeo dele. Então assiste lá o vídeo Ok. dele que ele explica todos os pontos, inclusive sobre personalização de cores, que eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo. Como eu disse, já tem um vídeo dele que é bem completinho, então assiste lá. E ele está aguardando chegar na marca de 200 likes para liberar o link para download. Então já está em 127 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vai lá, assiste o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal dele, que eu tenho certeza que vai ser muito útil, não só para você, mas vai ser muito útil para outras pessoas, esse código dele, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês esse código na prática. Eu abri aqui um Excel, uma pasta 1, não está nem salva ainda, então é uma pasta qualquer, e eu vou mostrar, deixa eu diminuir aqui, eu vou mostrar como que a gente faz para desenvolver esse menu, tá? Então lembra que no meu vídeo
a gente precisava ter uma planilha dedicada a gente montar a estrutura do menu. Então a gente tinha uma planilha onde servia de auxiliar, né, uma planilha auxiliar para a gente ir colocando o menu e os submenus, né, para a gente fazendo a estruturação, a arquitetura. Aqui no código do Matheus não, é um pouquinho diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês. A gente vai direto lá no Alt F11, nosso ambiente de desenvolvimento, e aqui no nosso projeto, que é o projeto da pasta 1, que é o que eu estou editando agora, eu vou clicar com o botão direito e vir em importar arquivo. Tá? E aí, assim que o Matheus disponibilizar, que eu tenho certeza que a gente vai atingir essa marca de 200 likes, você vai ter esse itemzinho CLS, que é a classe, o menu de classe, tá? O módulo de classe dele. E aí tem esse nome, CLS menu strip, tá? Eu vou clicar aqui, vou clicar para importar, e aqui ele apareceu aqui no nosso módulo de classe. Se você olhar, tem aqui o Matheus Nunes Menezes, que é o desenvolvedor, o criador do... Tem o e-mail dele, se vocês quiserem fazer contato com ele. Tem o canal dele aqui no YouTube e tem toda a codificação que ele desenvolveu aqui, tá? Ele escreveu todos esses códigos, essas, sei lá, e poucas linhas de código, 1617 linhas de código que ele escreveu, ele mesmo foi escrevendo, ele mesmo foi desenvolvendo, então tem toda uma estrutura de desenvolvimento bem agradável para você que é desenvolvedor VBA. Então, cara, vale muito a pena o like de vocês. Ele não tá. Eu falei para ele que, dependendo, né, da situação, era super aceitável ele monetizar esse tipo de conteúdo, porque ajuda bastante, não só ele, né, que monta vídeos aqui, mas a gente que desenvolve projetos, isso vai facilitar bastante. Mas ele optou por disponibilizar gratuitamente, né? Ele só está pedindo em troca aí um reconhecimento com likes e inscrições no canal dele. Então vale super a pena, até para acompanhar outros temas de lá que ele está trazendo. Então ele tem um grande potencial e eu sugiro que a gente abra os olhos para isso e comece a acompanhar o canal dele, tá? Vamos lá, então basicamente o que ele tem aqui? Eu importei um menu de classe e aqui a gente tem algumas orientações. Então, em primeiro lugar, eu vou criar um módulo qualquer e vou colocar esse código daqui de baixo, tá? Então vamos lá, eu vou vir aqui, vou inserir um módulo, tá? Nesse módulo eu vou copiar essa parte daqui de baixo, tá? Então vamos lá, vou colar aqui e aí ele está comentado, eu vou descomentar. Tá, então beleza, está aqui funcionando já. Esses aqui são as variáveis públicas, né, as collections que eu estou criando aqui, então a gente cria isso. E agora eu vou criar um user form, tá? Que é o user form onde eu vou ter o meu menu. Então tá aqui o user form. E aqui a gente tem uma segunda instrução. No formulário eu vou colar esses códigos aqui abaixo. Esses códigos daqui, eles estão no evento terminate, que é quando o usuário quando o user form é destruído, né, terminado, digamos assim, ele vai descarregar essas variáveis para liberar a memória RAM do nosso computador, tá? Então é basicamente isso que a gente faz aqui com esse módulo de classe. E aí, consequentemente, avaliando assim por alto, o projeto dele ele vai consumir menos memória RAM do meu computador do que o código que eu trouxe anteriormente, tá? Mas é bom você avaliar para ver qual que vai atender melhor aí o seu projeto, tá? Mas vale a pena dar uma olhada nesse daqui, se você já tiver feito com outro e tudo mais. Então a primeira parte a gente já fez, a gente importou e a gente já definiu aqui o nosso módulo e já usou aqui quando o userform for terminado para ele descarregar essas variáveis aqui, essas collections aqui. Beleza, agora já está pronto para a gente iniciar a elaboração do nosso menu, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, Fernando, legal, como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Existe toda uma estrutura, uma documentação, e por isso que eu recomendo que vocês assistam também o vídeo do Matheus, mas eu vou abordar aqui com vocês as principais funcionalidades e mostrar o funcionamento em si. Então, suponhamos que eu queira criar um menu, tá? Eu vou vir aqui no meu user form, que é o meu elemento, vou vir aqui no evento initialize, que é quando o nosso user form inicializa, e aqui que eu vou montar um menu, ou seja, eu não preciso mais montar o menu fora daqui, tá? Aqui eu monto o menu direto no código, direto na estrutura do código. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar dim menu, eu vou dar um apelido, vou importar para cá esse meu módulo de classe e vou dar um apelido para ele. Então vou chamar de menu, tá? As new CLS
menu strip. Então estou importando para cá esse módulo de classe e estou dizendo que ele vai se chamar menu agora, tá? E aí a gente começa aqui. Antes da gente começar, eu vou colocar assim, ó, with menu, para eu não ter que ficar preenchendo toda hora menu, 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 e aqui um and with, tá? Então, beleza. Então, aqui dentro dessa arquitetura with and with é onde eu vou elaborar o meu menu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um ponto userForm, que eu vou definir qual userForm que vai carregar o meu menu. Tá? Então, o userForm eu vou colocar igual a me, ou poderia colocar o nome do userForm, que no caso é o userForm 1, tá? Mas eu coloco me, porque a gente está se referenciando ao userForm que a gente está digitando esse código. Tá? Então, essa primeira parte, e aí a gente começa, veja como é que é simples. Suponhamos que eu queira criar um menu aqui para um RP qualquer, tá? Então, vamos lá. A primeira parte do menu ia ser sei lá, um dashboard. Vamos supor assim, ó. Veja que é esse menu strip aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui em cima? Aqui, ó, se eu clico, ele abre para mim as opções do menu strip, tá vendo? Então tem várias opções, tem a imagenzinha para ficar melhor visualmente, o íconezinho. E aqui a gente vai fazer assim, olha. Eu vou colocar aqui, como ele sugere no vídeo dele, vou colocar aqui um comentário, primeira guia, tá? Então, primeira guia vai ser aqui embaixo, eu vou dar um ponto, add guide. Tá? Então, adicionar guia. E aí, quando eu dou um espaço, vocês vão ver que ele depende de três parâmetros. Um parâmetro obrigatório, que é o nome, como string, tá? Então, é o nome que vai estar lá na guia. O segundo parâmetro é a largura, ele já vem por padrão 60, então se você não preencher nada ele vai vir em 60, mas você pode alterar para uma largura maior ou menor. E eu tenho a imagem, então ele permite também inserir imagem, tá? Porém, é opcional. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, na primeira guia, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever dashboard, tá? Dashboard, fechei, beleza. Então, a gente já adicionou uma guia lá no nosso formulário, que seria como essa daqui, arquivo, editar, exibir, isso aqui são guias. Se eu executo o meu formulário agora, você vai ver que ele já criou automaticamente um menu aqui em cima e a gente tem a opção dashboard aqui já pronto para carregar as nossas subopções, tá? Beleza, voltando aqui, vamos supor que eu queira criar uma segunda guia, tá? Vou dar um add guide aqui, vou colocar essa segunda guia como gestão financeira. Opa. Beleza. Gestão financeira. Se eu executo, agora eu tenho guia e tenho gestão. E aí vocês podem observar que gestão, ele não apareceu como eu digitei lá, gestão financeira. Lembrando que o tamanho, ele é padrão, ele está 60 lá. E aí, gestão financeira é um pouquinho maior que dashboard. A gente teria que aumentar um pouco a largura. Então, posso dar uma vírgula aqui, e a largura que está em 60, eu vou colocar em 90. Opa, 90, por exemplo. E aí, se eu executo novamente, a gente já tem a largura aqui de 90 pixels, que fica mais fácil da gente visualizar, tá? E assim eu posso ir elaborando. Aparentemente, o Matheus pensou em tudo, tá? Bom, e agora como é que a gente faz para adicionar as opções? Como é que a gente faz para utilizar esse menu, para tornar ele utilizável, né? Aqui eu adicionei a guia, agora eu preciso adicionar um menu. Tá? Então a gente tem uma função aqui que é o add menu e o add submenu. Tá? Então vocês conseguem ver que a gente tem o add menu e add submenu. Eu vou colocar o add menu, porque o menu são essas opções aqui que vocês vão ver. Ó. Essas opções são menu. Submenu, aqui, o submenu é quando a gente tem essas subopções aqui dentro da opção. Então é o menu, submenu, e a gente vai executar aqui da mesma forma. Então vou adicionar um menu. Veja que o menu agora ele tem 4 parâmetros. Ele tem um parâmetro name, macro, separator e image. Todos eles são todos os dois últimos são opcionais. Os dois primeiros são obrigatórios. Tanto quanto o nome como a macro são obrigatórios. Tá? Então o primeiro nome que eu vou colocar aqui, eu vou colocar como, sei lá, visão geral. Tá? Visão geral. E aí, o segundo argumento, ele é obrigatório, que é a macro. Então, vou colocar aqui uma macro qualquer, tá? Eu poderia deixar assim, ele já ia aceitar, se eu deixar as aspas vazias, né? Mas eu vou colocar aqui visão, o underline geral, tá? Lembrando que aqui vai ser o nome da macro que a gente vai acionar quando clicar nesse botão. Então, ele precisa estar como o nome da macro.
tá? Então, beleza. E os outros parâmetros são opcionais. Então, se eu executo aqui agora, a gente já vê aqui que ele está surgindo a opção geral. Se eu clico, ele dá macro não identificada, porque aquela macro ainda não existe, tá? Então, o nosso menu está tomando forma. Eu vou adicionar outro menu e vou adicionar outro menu, tá? Então, só para a gente ver. E aí, esse segundo daqui ele vai ser indicadores. Vou colocar uma macro aqui vazia. Vou colocar uma macro indicadores, tá? E o terceiro vai ser relatórios. Relatórios. Beleza. E vou colocar aqui relatórios. Lembrando que o nome da macro sem acento, preferencialmente para boas práticas, tá? E se eu executo, eu tenho as três opções aqui para poder acionar e poder trabalhar com elas, tá? Então vamos lá. Bom, a gente já elaborou, já fez as primeiras configurações. Deixa eu fazer outras configurações aqui, que vai ser aqui embaixo. Então vou adicionar um menu, .add menu, e vou colocar aqui contas, tá? Contas. Beleza, vou colocar a macro vazia, que a gente não vai ter nada aqui em contas. E aqui dentro de contas, eu vou colocar um submenu, para vocês verem como é que fica. Eu vou colocar aqui .add submenu, tá? Então aqui vai ser contas apagar. Deixa eu colocar aqui a macro. E aqui vai ser contas .add submenu. Vai ser contas a receber. Ok? Vou dar uma vírgula. Beleza. E aí ele já deve funcionar. Então se a gente ver aqui, contas tem contas a pagar e contas a receber no nosso projeto aqui. Beleza, outra coisa que a gente pode perceber aqui é que aqui ficou com 90 pixels nossa guia e o nosso menu ele está com 60 pixels, então você vê que ele fica descasado, né? Que fica um pouquinho menor. Não tem problema, a gente consegue mudar isso se for necessário. Vamos vir aqui. Eu posso vir aqui e colocar um ponto widget submenu, aqui embaixo do menu em si, tá? Esse submenu que vai ter aqui embaixo, ele vai ter igual a 90. Eu estou dizendo assim, olha, o meu submenu ele vai ter 90 pixels, tá? Então, é basicamente isso. Na verdade, nem é isso, né? Porque aqui o submenu ficou com 90 pixels, a gente precisa colocar um menu, tá? Então, vamos lá de novo aqui. Aqui embaixo, eu vou colocar widget menu vai ser igual a 90 também. Então todo mundo tem 90 agora, tanto a guia quanto o menu quanto o submenu, tá? E aí você pode redimensionar. Ó, ele ficou agora do tamanho certinho e aqui também ficou na mesma proporção. Ah, Fernando, eu quero fazer uma alteração. Tá, você pode vir aqui e alterar. Veja que ele deixou bem modal, digamos assim. Ele modifica a largura, eu posso modificar a largura da guia, do menu e do submenu, e eu vou colocando assim carreirinha para ele poder funcionar bem. Fernando, preciso fazer a indentação corretamente? É bom para você ter uma visão melhor do que é menu, do que é submenu e do que é guia, mas não obrigatoriamente. Se eu deixasse tudo sem indentação, tudo a partir do primeiro ponto, já seria o suficiente, tá? Perfeito. Então a gente já conseguiu definir aqui o menu. Eu já mostrei para vocês como que funciona o submenu. A gente tem também uma opção chamada aqui, ó, se vocês perceberem, a gente tem o separator as boolean, né? Tipo booleano true ou false. Se eu coloco um true, vocês vão ver que ele cria um separador, que fica mais fácil da gente categorizar. Então, por exemplo, aqui no menu inserir, você vai ver que esses 4 elementos aqui eles estão no mesmo grupo, e a gente tem esse separador para o arquivo aqui, ó. Você vai ver que tem uma linha separando o módulo de classe e o arquivo. E até isso a gente consegue fazer aqui, tá? Então vou adicionar um outro menu aqui, que a gente adicionou contas. Agora eu vou adicionar um menu chamado fluxo de caixa. Então vou vir aqui, colocar aqui, fluxo de caixa. Aqui eu vou colocar de conta, eu vou colocar uma macro aqui, a apagar, e depois eu crio essas macros, tá? E a receber, tá? Aqui eu criei um menu fluxo de caixa, e aí vocês vão ver que ele vai criar um separador entre
o nosso plano de contas, aqui contas e o fluxo de caixa. Ó, veja que ele criou uma linha separando e aí eu poderia separar dois grupos de acordo com a sua necessidade, né? Eu vou copiar aqui uma parte do código que eu já tenho pronta para a gente poder antecipar aqui e vocês entenderem como que está funcionando, tá? Então, relatórios, ok, tá. Então, beleza. Eu criei aqui, vamos lá. Então, o que eu estou criando aqui basicamente são os relatórios, que é o nosso menu. Beleza, vai continuar aqui no menu da nossa guia. Aqui eu estou criando uma outra guia. Vamos voltar aqui um pouquinho. Beleza? Que eu estou criando uma outra guia chamada gestão de estoque. Estou definindo que a largura dela é 100. Estou definindo que a largura do menu é 100 e não tem nenhum submenu nela. E tenho as configurações, tá? Vamos executar para a gente ver como é que está ficando. Beleza, ó. Configurações, fechar, exibir o Excel. Configurações, então movimentação de. Veja que aqui a largura do menu ela não está compatível, ele está cortando a movimentação, está ficando movimentação D. Ou eu resumo aqui para não ficar muito grande também, ou eu aumento a largura, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente resumir. Vamos lá, eu vou vir aqui, vou colocar mov ponto de estoque, tá? Que eu acho que fica mais interessante. E aqui nas configurações ele está com 60 e aí está cortando as configurações, né, e as informações aqui. E se a gente quiser inserir uma imagem, isso vai atrapalhar também, porque a gente precisa ter o espaço da imagem, tá? Então vou colocar aqui configurações, vou colocar como 90, tá? Vou colocar aqui um ponto widget menu igual a 90 também, 90 pixels. E aí, beleza. A gente já tem aqui com um pouco mais folgado aqui as informações, eu já tenho o meu menu teoricamente funcional. A gente só vai fazer a inserção de imagens agora, eu vou mostrar um pouquinho de tema para vocês. Tá? Então, como é que a gente faz para inserir imagem? A imagem a gente não precisa ter uma pasta auxiliar como era no meu código. Aqui a gente pode simplesmente vir aqui no meu menu, eu posso selecionar esse íconezinho daqui de imagem, esse controle imagem aqui, tá? Então vou selecionar ele aqui, beleza? Sem dificuldade nenhuma. Eu vou vir aqui no meu Excel, eu já tinha separado umas imagens, elas não precisam estar aqui no Excel, tá? Elas podem estar lá no projeto direto no User Form. Eu vou copiar essas imagens, vou vir aqui nesse elemento, vou vir aqui na propriedade Picture e vou colar. Então beleza, tem a primeira imagem ali, não precisa ser desse tamanho, tá? Eu vou replicar aqui 4 vezes para a gente poder facilitar. Beleza, agora eu vou pegando aqui as imagens que eu baixei da internet. Daqui um picture. Copiar. Venho aqui em picture e colo. Vou pegar essa, vou copiar. E vou vir aqui na imagem 4, vou dar um picture e vou colar. Beleza, então tem as imagens aqui. E aí eu posso vir nesses elementos que estão armazenando as minhas imagens e vou dar um visible igual a false, tá? Então, quando eu executar, ele vai executar e não vai aparecer minhas imagens. Os controles estão aqui, mas não vão aparecer. E aí, para a minha primeira guia, eu vou colocar o widget dela como 80, acho que tá bom. E aqui eu vou colocar um ponto adds, não, ponto widget menu igual a 80 também, porque aí a gente tem um espacinho melhor aqui para poder colocar as imagens, tá? Bom, beleza. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Para exibir as imagens, eu preciso habilitar elas, tá? Então tem um segredinho aqui. Então aqui no menu, por exemplo, que é onde eu vou inserir a imagem, tá? Eu preciso vir aqui. Aqui no menu eu posso colocar imagem também, tá vendo aqui, ó? Imagem. Eu posso colocar aqui. A imagem vai ser o nome do meu elemento. Então aqui eu tenho o image 1, tá? Eu poderia renomear aqui se fosse o caso. Eu vou colocar ele como imagem do meu menu. Então eu vou vir aqui, vou colocar image 1, tá vendo? Então é o nome do elemento sem aspas. Vou clicar aqui em exibir e a gente vai ver que a imagem da nossa guia ela já aparece. Porém, não está aparecendo as imagens do meu menu. Vamos lá colocar a imagem do menu. Então vamos lá. Aqui, em visão geral, eu vou colocar a imagem 2. Então o separador eu vou deixar em branco, vou deixar já como false, que é o padrão. E aqui, quando eu tiver negrito, significa que eu estou movimentando esse propósito aqui. Então, se vocês observarem, eu vou colocar image 2, ok? E aí, se a gente for lá, vocês vão ver que não vai funcionar de cara. E aí ele colocou, o Matheus, uma opção aqui,
que a gente coloca um ponto image menu igual a true, tá? Então estou dizendo que o menu dessa minha primeira guia, ele vai estar com a propriedade image igual a true. Então ele vai habilitar as imagens. Por mais que eu esteja definindo qual a imagem aqui, ele não vai aparecer a não ser que eu habilite aqui, tá? E agora sim, ele já deve aparecer a imagem. Veja que ele dá um espaço para as outras que não tem imagem, tá? Então ele tem a imagem aqui certinho. E aí, a gente está utilizando uma imagem com a dimensão 0,5 por 0,5. Você pode diminuir um pouco, aumentar um pouco, mas aqui o ideal é que seja bem pequeno mesmo, seria um ícone, né, para representar lá as informações. Então, para caber aqui certinho, 0,5 por 0,5 fica ok, tá? E aí eu vou fazer aqui a mesma coisa para os outros. Vou dar separador, não quero editar, vou colocar aqui um image 3, que é o meu terceiro elemento. E aqui eu vou dar a mesma coisa, um image 4, que é o meu quarto elemento. Então agora sim, todos aqueles elementos eles vão aparecer aqui, ó. Eu tenho os indicadores, o relatório e tudo mais. Então, a gente pode trabalhar criando um novo módulo aqui. Então, opa, acabei criando um novo formulário. Vamos lá, vou criar um novo módulo. Nesse módulo eu vou colocar as functions, né? Então vou colocar aqui sub. Deixa eu ver lá quais são as functions. Primeira coisa, visão geral, tá? Então sub, deixa eu vir aqui no módulo, visão geral. Eu vou colocar que ela vai abrir o formulário 2, então vai ser user form 2.show. Beleza? Então essa é minha sub visão geral. Então quando eu clicar lá no botão dashboard que vai trazer a visão geral, ele vai executar o que tiver aqui dentro, tá? Então vamos lá, opa, acabei executando sem querer. Vamos abrir o nosso formulário, vou executar ele aqui. Então quando eu vir aqui em visão geral, ele está executando, abrindo outro formulário. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode utilizar. Indicadores. Se eu clico em indicadores, vamos lá, vamos criar uma nova sub aqui para indicadores. Eu quero que ele gere um message box chamando indicadores. Tá, beleza, não vou me preocupar aqui com a estética muito. Vamos lá, vou executar. Se eu venho aqui em indicadores, ele gerou aqui um message box, tá? Se eu clico em visão geral, ele gerou ali um novo formulário. Se eu clico em relatórios, ele não vai fazer nada porque eu ainda não criei a função relatórios. Mas é basicamente isso que a gente vai fazer. Então tem aqui a facilidade, a praticidade de montar um menu, aqui uma estrutura de menu, e aí se você for bem organizado, né, fazendo as divisões corretamente, você vai ter aí toda uma hierarquia, vai ficar muito fácil a manutenção para vocês. Fora isso, tem outras facilidades aqui que são um ponto, por exemplo, aqui em cima, né, fora dos menus. Essas configurações que eu vou fazer aqui fora das guias, tá? Então aqui, por exemplo, se eu dou um ponto, eu posso colocar um back color. E aqui, se eu coloco back color, tem a função back color, que é algumas cores definidas pelo Matheus já no código. E eu tenho back color RGB, que eu posso passar um RGB específico aqui para uma cor que eu queira que apareça no fundo ali do meu menu. Então, vou colocar aqui um back color. Vou colocar igual, e aqui tem algumas opções, por exemplo, purple, red, white, yellow. Então vou colocar aqui um blue, por exemplo. Tá? E se eu executo aqui, você vai ver que agora ficou blue, tá vendo? O meu menu. Essa personalização que tem diferente. O que você pode fazer, além disso, além disso, você pode manipular diversas outras praticidades aqui do seu código. Você consegue manipular a cor da fonte, você consegue manipular a cor do item selecionado, você consegue colocar se ele vai ser negrito ou não, e o Matheus ele explica com mais detalhe lá no vídeo dele. Outra coisa bem interessante que eu achei, que é o theme, né, os temas. Então ele já definiu alguns temas aqui, por exemplo, como esse daqui, ó, White Orange. Tá? Esse White Orange é um tema, e aí se vocês verem, ele vai ter essa execução aqui, ó. Ele vai ficar branco e vai ter aí, de acordo com o item selecionado, esse laranja, e você consegue personalizar para ficar mais próximo aí da sua paleta de cores, do seu projeto. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um Dark Red, vamos ver esse Dark Red aqui como que funciona. Então ele vai ficar assim, ó, nesse estilo de cores já pré-definidos. Você consegue mudar tudo, inclusive a cor da setinha ali do submenu, tá? Então é bem da hora, acho bem interessante em si o projeto dele e recomendo demais, tá? Então se você gostou da ideia, gostou do projeto, mais uma vez, não se esquece de ir lá e curtir
o vídeo, tá? Lembrando que ele vai liberar assim que chegar a marca de 200 inscritos. Se inscreve no canal dele, não custa nada. Se inscreve no meu também, não custa nada. A gente está sempre tentando trazer um conteúdo diferenciado para você, algo que te ajude no dia a dia, seja para se destacar no ambiente de emprego e tudo mais. Outros recadinhos, se você quer fazer um curso de VBA, Fernando, eu quero aprimorar o meu conhecimento em VBA. Eu vou deixar os links na descrição, tá? Eu tenho 2 cursos, que é um que eu ensino a fazer um sistema completo, tá? De contas a pagar e a receber, utilizando diversas técnicas para deixar o seu projeto visualmente e esteticamente mais bonito, mais moderno. Eu tenho também o curso VBA Web Connect Pro, que é um curso onde eu ensino 3 projetos práticos que você permite você integrar o Excel, o VBA, com softwares mais sofisticados da web. Isso é muito útil, né? Abre uma gama de possibilidades enorme. Você fazer essa interação, conseguir importar dados de maneira automatizada, né? E tem o curso do Nascimento, que eu recomendo, que é um curso mais do zero ao avançado, né? Então você começa a aprender toda a estrutura do VBA, né? Desde o que é o VBA até a criação de dashboards de sistemas no seu projeto em Excel, tá bom? Eu vou deixar os links aqui na descrição. Agradeço quem ficou até aqui e espero vocês na próxima semana. Valeu e tchau, tchau.